O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Agora são 8h43. No Café com Política de hoje, nós estamos recebendo nos estúdios o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual pelo Partido Novo, Guilherme da Cunha. Muito bom dia, deputado. É um prazer ter o senhor aqui. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Deputado, 7 meses de governo, 6 meses como deputado pela primeira vez. Queria que o senhor já iniciasse aí fazendo um balanço desse primeiro semestre da atuação do senhor como deputado estadual e também já encaminhando sobre como está a situação do governo frente à Assembleia Legislativa. Ricardo, o balanço é muito positivo. Foram 6 meses de intenso trabalho, mas um trabalho feito com muito prazer, com muita alegria, porque sei que cada minuto de esforço faz diferença para a vida do cidadão mineiro. Então, a gente teve 75 sessões ao longo desse primeiro semestre, tive presente em 100% delas, votei em mais de 100 projetos e destaco particularmente a atuação na Comissão de Constituição e Justiça, que é a porta de entrada de todos os projetos da Assembleia. Eu já apresentei conclusões, relatórios, em 63 projetos diferentes e ainda analisei um por um mais de 450 projetos que passaram pela comissão, fazendo questão de estudar também projetos que não estão sob minha relatoria e tentar de alguma maneira aprimorá-los. O senhor é o relator da CCJ hoje da Assembleia? Não há um relator na CCJ, somos 7 membros na comissão e a designação de relatoria é projeto por projeto. Entendi. Fui relator em 63 deles até agora, mas já analisei 450 projetos ao todo, fazendo questão de sempre sugerir e contribuir com alguma melhoria nos projetos que passam pela comissão. E tendo uma preocupação muito grande também de, além de trabalhar estudando, analisando projetos, trabalhar também ouvindo o cidadão. Só para lembrar, Thalita e ouvintes, que o deputado, além de ser deputado, claro, antes disso, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, né, deputado? Exatamente. A formação jurídica ajuda muito no trabalho da CCJ. Me permite fazer uma análise muito mais técnica das proposições que passam e assim contribuir para um processo legislativo mais eficiente, mais correto, mais respeitador das regras do jogo, que são as constituições federal e estadual. Mas eu dizia que a gente tem uma preocupação muito grande também de ouvir o cidadão, acabar com essa coisa da política feita só nos gabinetes, da gente achar que como deputado tem solução para tudo, conhece todos os problemas e ter a humildade de saber que a maioria dos problemas que o cidadão enfrenta na pele, às vezes a gente nem conhece. E só dando atenção, ouvido, só estando presente para poder conhecer de fato a realidade e acatar críticas, sugestões, encaminhamentos ali de solução para todos esses problemas. Foram mais de 100 reuniões presenciais que eu fiz com a população de Minas Gerais nesses primeiros 6 meses, juntando as da minha equipe aí a gente passa de 250 e com uma relação muito próxima com o governo, até a partir dessa posição de vice-líder de governo, uma relação muito próxima com o governador, com o secretariado, tendo condição de levar todas essas informações e sugestões e críticas que a gente colhe diretamente da população para dentro do governo e tentar aprimorar para que seja um governo ainda melhor para o povo de Minas Gerais, o que já tem sido um governo muito bom. Deputado, o senhor fala muito em ajudar quem é microempreendedor, quem está começando e quer montar um negócio próprio. Mas como tentar fazer isso no estado que ainda tenta encontrar uma forma de se restabelecer no setor econômico, principalmente? Minas Gerais tem um problema fiscal gravíssimo e precisa urgentemente equilibrar suas contas. Mas para fazer isso não basta só economizar, enxugar todas as despesas ali que o governador tem feito com muita eficiência. É necessário também que o estado volte a crescer. E para fazer isso a gente precisa de investimento. O grande investimento tem vindo para Minas Gerais e tem vindo numa velocidade muito grande. E isso através, basicamente, de uma relação de confiança que se estabelece entre o empresário e o governo de que haverá uma infraestrutura, de que haverá estabilidade nas regras, uma previsibilidade econômica. Mas a gente tem uma multidão de pequenos empreendedores, de pequenos empresários, várias vezes trabalhando na informalidade, que também está louco para investir e que muitas vezes deixa de fazer isso porque é muita burocracia, é muita papelada, é muito difícil tirar o sonho, o projeto do papel. Então o que a gente precisa fazer é facilitar a vida desse cidadão, fazer com que ele não tenha mais para poder montar uma loja, que também contratar um advogado, um contador altamente experientes e caros, porque isso pode inviabilizar o negócio dele. Tinha que ser simples o suficiente para a pessoa poder prosperar
fazendo apenas aquilo que é o negócio principal dela, sem precisar de assessoria especializada, de 1000 despesas, de 1000 papéis. E é esse o trabalho que a gente tem feito na Assembleia. Eu idealizei, ajudei a criar, hoje sou coordenador geral da Frente Parlamentar pela Desburocratização, que é uma iniciativa que conta com o apoio de 41 parlamentares e que tem por objetivo simplificar a vida do cidadão, simplificar o ambiente de negócio, para que seja fácil abrir uma empresa e manter essa empresa funcionando em Minas Gerais. A gente quer tirar o microempreendedor da sombra, a gente quer tirar essa pessoa da informalidade e permitir que ela cresça, que ela impacte na sua comunidade, gere emprego, gere renda e melhore de vida. Ô, deputado, nós tivemos agora, já aprovado em segundo turno em Brasília, a reforma da Previdência. Agora seguiu para o Senado e, ao mesmo tempo, inicia-se já essa semana a tão esperada reforma tributária do governo federal. Na reforma da Previdência, pelo menos no Congresso, infelizmente, estados e municípios ficaram de fora. Já na reforma tributária, o presidente Rodrigo Maia disse que pretende dialogar para que entre também estados e municípios. O que é mais importante hoje para o estado de Minas Gerais? A inclusão na reforma tributária ou a inclusão na reforma da Previdência que possa vir num segundo momento até mesmo pelo Senado? As duas soluções são muito importantes, Ricardo. A gente precisa de uma reforma tributária que contemple melhor os estados, principalmente porque hoje quase a totalidade de tudo que se arrecada no Brasil fica na União Federal. Mas quem presta, na sua maioria, os serviços à população são estados e municípios. A segurança pública é toda fornecida pelos estados. A saúde é fornecida basicamente por estados e municípios. A educação básica, educação primária, normalmente pelos municípios, o ensino médio pelo estado, tudo isso é muito caro. Mas a receita fica em Brasília e precisa de uma distribuição melhor. Mas a reforma da Previdência, a inclusão dos estados na reforma da Previdência é um assunto de vida ou morte para ontem. Minas Gerais tem hoje um déficit anual de 12 bilhões de reais. Isso é muito grave. Isso não é um problema só de planilha, de contador, não. Isso é um problema para o cidadão. Significa que a cada mês o Estado tem que escolher entre seus fornecedores, entre seus prestadores de serviços, 1 bilhão de reais que não serão pagos. Isso pode impactar em fornecimento de medicamento, pode impactar em abastecimento de viaturas, pode impactar em serviços essenciais. Então a gente precisa resolver esse problema, e quando a gente analisa a composição desse déficit de 12 bilhões de reais anuais, a gente percebe que está basicamente tudo dentro do déficit da Previdência Mineira. Se não passar lá em Brasília, o senhor acredita que o governo tem força para passar aqui na Assembleia Legislativa? A gente precisará apresentar aqui na Assembleia Legislativa, caso não passe em Brasília a inclusão, e ainda há espaço para se passar em Brasília, né? Está sendo articulada a inclusão no Senado, através de uma PEC separada, estados e municípios na reforma da Previdência, depois isso voltaria para a Câmara para votação. Sim. Ainda há tempo para isso e há uma articulação para isso. Mas é muito urgente porque o déficit previdenciário de Minas Gerais, com seus servidores, é de 16 bilhões de reais. Ou seja, é superior ao déficit global do Estado. Se a gente não tivesse déficit nenhum com Previdência, o que é irreal, a gente não acredita que chegará nesse momento, zero, mas a gente poderia ter um Estado hoje superavitário investindo 4 bilhões em infraestrutura a cada ano. Então é muito, muito necessária a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Se não for feito em Brasília, certamente teremos que enfrentar o tema aqui na Assembleia, e dada a urgência do momento e a profundidade do problema, eu tenho certeza que ele seria analisado com todas as dificuldades, é certo, mas seria analisado pela Assembleia com disposição de resolver o problema, porque é um problema que hoje coloca em risco a continuidade ali do funcionamento de vários serviços essenciais em Minas. Deputado, como vice-líder, o senhor sustenta o compromisso de terceirização assumido pelo governo Zema? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Detran, que é um órgão que parece quase que impenetrável, né, pelo atual governo, a gente pode dizer assim. A fábrica privada de placas de veículos, por exemplo, não anda. Aquela questão de vistoria em vans escolares, ontem a gente teve mais um acidente com uma van escolar aqui em Belo Horizonte. O Departamento de Identificação de Minas Gerais é um dos mais precários. Por que esse atraso? Por que essa precariedade? Por que essa falta de fiscalização? Eu apoio essa descentralização de serviços, tenho trabalhado com essa pauta em meu gabinete, inclusive faço questão de parabenizar o trabalho da Natália Casarini, que é uma pessoa incansável na defesa dessa pauta. Ela levou o problema até mim assim que eleito, e certamente é uma demanda justa. Há vários serviços que não se justificam continuarem sendo prestados centralizadamente pelo Estado e mal prestados.
Se a gente puder descentralizar essas atividades, delegar para iniciativa privada aquilo que for possível, a gente consegue levar o serviço para mais regiões de Minas com mais velocidade e ainda gerando emprego e renda de forma dispersa pelo estado, que vai ajudar no crescimento dessas comunidades, na retenção dos recursos nelas. É essencial que isso aconteça, estamos trabalhando para isso e acredito que seria a solução para vários problemas que a gente tem nessas áreas de segurança veicular. Deputado, sobre verba indenizatória, o deputado federal, o Bartô, ele, do mesmo partido do senhor, fez em julho um pedido de ressarcimento de R$ 1.685 que ele teria gasto em restaurantes. Deputado estadual, desculpe. Em restaurantes de Belo Horizonte. Essa postura foi criticada por alguns parlamentares, porque inclusive vai de contramão ao que o partido defendia, de que os deputados e parlamentares, enfim, não usassem essa verba nas atividades partidárias. Apesar do dinheiro estar disponível, por que o partido tem mudado agora talvez esse discurso? Não, eu acredito que foi uma interpretação equivocada do que a gente discursa. A gente em momento nenhum fala que o deputado não pode comer, tá? Ou que não pode fazer uso de absolutamente nada da verba indenizatória. É importante que o parlamentar tenha condições de exercer bem o seu trabalho e utilize a verba indenizatória para isso. Eu utilizei 5% apenas de total de verba indenizatória que tinha à minha disposição, ou seja, uma economia de 95% dos recursos disponíveis. Mas eu utilizei tudo que foi necessário para fazer um bom trabalho. A questão é o foco, é a mudança de foco. Ao invés da gente imaginar o quanto a gente pode gastar e ir correr atrás de despesas para poder cobrir tudo isso, o pensamento é o que é indispensável gastar para se fazer um bom trabalho e economizar ao máximo. Me parece que a despesa com a alimentação do deputado Bartô foi bastante razoável, né? Ou seja, se a gente analisa ao longo de 6 meses, o total que ele pleiteou em reembolsos dá menos de R$20 por dia, é menos do que o vale alimentação de vários trabalhadores brasileiros, vários trabalhadores mineiros. Eu fiz a opção de não pleitear reembolso das despesas que eu tenho com alimentação em Belo Horizonte. Mas essa foi uma opção pessoal e que definitivamente não é uma orientação partidária. Eu faço o reembolso das despesas de alimentação em viagem normalmente, sem absolutamente nenhum constrangimento por isso, porque eu sei que é importante para exercer o trabalho e que é algo que o trabalhador da iniciativa privada, que é a nossa base de comparação, também tem direito através do Vale Alimentação. Ô deputado, como é que fica a situação no segundo semestre? No primeiro semestre nós soubemos que houveram vários problemas ou embates até dos deputados, na sua grande maioria, para com o governador Romeu Zema. O senhor acredita que deu uma melhorada, o diálogo está melhor e no segundo semestre vão avançar mais as mudanças que são necessárias passar pela Assembleia Legislativa? Acredito que sim, acredito que tanto a Assembleia quanto o próprio governo passaram por uma fase de adaptação e conhecimento. Sim. Havia, até pelo discurso de campanha, pelo fato de não ter havido nenhuma coligação durante a campanha, de ser um partido. O governador até fez uma meia-culpa, né, em relação à inabilidade dele política, por ele nunca ter exercido um cargo e tal. De ter sido, assim, a primeira eleição do partido, né, a parte eleição municipal em Belo Horizonte, mas a primeira grande eleição do partido, sem coligação, com um discurso às vezes bastante agressivo, né? Mas eu acho que neste momento a gente já tem suficiente conhecimento da Assembleia em relação ao governo, do governo em relação à Assembleia e um diálogo muito aberto e muito franco. O foco é resolver a situação de crise gravíssima de Minas Gerais, ajudar a estabelecer melhorias para a qualidade de vida da nossa população. E esse foco é comum. Essa ligação com o PSDB incomoda o senhor? De maneira nenhuma, até porque a gente não tem portas fechadas com absolutamente ninguém. O nosso foco, como eu disse, é resolver problemas. É porque em governo federal quem mais votou com o Jair Bolsonaro foi o Novo, né? Exato. A gente tem uma clareza muito grande de princípios, do que a gente quer fazer, das melhorias que a gente quer implantar e acolhe de braços abertos todos aqueles que queiram colaborar para esse projeto. O PSDB se apresentou como um parceiro na colaboração, né? Ajudando a estabelecer esse projeto, mas não apenas. Ou seja, PSDB, política sem rancor, né? Exato. Virar a página de campanha e considerar que a gente tem um problema muito sério no estado para resolver e que a gente precisa do esforço e da união de todos, né? Não é apenas o PSDB quem tem colaborado, vários outros partidos, vários outros políticos estão também ajudando muito o governo nesse sentido e se mais quiserem colaborar serão também muito bem-vindos, porque o nosso foco definitivamente não é fazer divisões ou sectarismo partidário, nosso foco é resolver problema e ajudar Minas Gerais a sair da crise. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto.
Perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, deputado? O senhor já participou desse quadro? Já sim. Então já está vacinado aí, né? Vamos começar? Balanço do primeiro semestre de mandato. Positivo ou ainda há o que melhorar? Muito positivo. Governo Zema. Muito positivo, especialmente na geração de emprego, retomada de crescimento e confiança em Minas Gerais. Qual o futuro de Minas Gerais? Aí vai depender da gente conseguir ou não passar os ajustes necessários para superar a crise fiscal do Estado. Superando a crise fiscal, o futuro de Minas Gerais é brilhante. Como o Partido Novo quer entregar Minas Gerais ao final do mandato? Com as contas em dia, com retomada de investimentos, com educação de qualidade, com uma saúde digna e a população podendo sair de casa sem ter medo de bandido. Matheus Simões é o nome do novo para 2020, Prefeitura de Belo Horizonte. Ele é uma pessoa muito admirada e respeitada dentro do partido, que eu tenho certeza que se colocar o nome à disposição, vai ser recebido com muito carinho, mas essa decisão depende dele também. Vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e deputado estadual pelo Partido Novo, Guilherme da Cunha, é um prazer recebê-lo aqui sempre. É um prazer estar aqui novamente, muito obrigado, agradeço também quem nos escuta em casa, foi um prazer conversar com todos vocês.